pessoal, tudo bem com você, estudante? Como está indo nesse período que nós já estamos chegando aí ao final? Então eu sou o professor Emerson e estou aqui para nós trabalharmos o quê? Práticas de língua portuguesa. Durante todo esse período, a gente assistiu algumas práticas de língua portuguesa e hoje eu estou aqui para dar continuidade a esses estudos. Só que para a gente começar essa nossa aula, olha o que eu trago para vocês. Você gosta de teatro? Sim ou não? É a sua resposta. Sim ou não? Sabia que em nossa cidade temos dezenas de teatros? E dezenas mesmo, são muitos teatros espalhados pela nossa cidade aqui de Curitiba. E você já teve a oportunidade de conhecer algum? Em algum momento aí da sua vida, você teve a oportunidade de conhecer um teatro, assistir a uma peça de teatro, ou mesmo participar de uma peça de teatro, seja na escola, seja na comunidade, seja até mesmo em casa, às vezes em uma brincadeira teatral. Você já teve essa oportunidade de participar de um teatro, visitar um teatro? E como foi essa sua experiência? Gostou de visitar esse teatro? Achou bacana? Gostaria de conhecer o teatro? Que tipo de peça teatral você gosta? Mas, professor, por que nós estamos falando aqui de teatro se a nossa aula é de práticas de língua portuguesa? Nós estamos falando de teatro porque eu vou apresentar uma coisa para vocês chamada Kamishibai. Conhecem Kamishibai? Já ouviram falar sobre Kamishibai? Quando você vê essa imagem ali do lado, o que você imagina que nós temos sobre o Kamishibai? O que nós vamos falar sobre esse Kamishibai? Como que nós vamos tratar esse Kamishibai? Será que você já viu isso em algum lugar? Em alguma apresentação? Olha só o que eu trago para vocês conhecerem um pouquinho. Olha só, o Kamishibai significa literalmente teatro de papel. E sua origem remonta aos templos budistas japoneses por volta do século XII, quando os monges usavam emakimonos, rolos de pergaminho desenhados, para transmitir os ideais budistas aos analfabetos. Feita em uma caixa de madeira, chamada butai, quando aberta se transformava em um teatro em miniatura, onde o Kamishibaia, que é o contador de histórias Kamishibai, colocava cartões de papel com desenhos enquanto narrava uma história ao público. Agora eu chamo a sua atenção aqui para mim, para a gente conversar sobre essa forma de apresentação de teatro. Você imaginou que bacana? O teatro de papel? Você já pensou em fazer um teatro de papel? Não seria interessante você contar uma história por meio do papel, por meio de desenhos, isso em formato de teatro? Não é bacana? O Kamishibai vai fazer o que com a gente? Vai tirar um pouco daquela ideia que a gente tem de teatro, de nós estarmos sentados, daí nós temos lá os personagens que vão fazer a peça teatral, vão encenar essa peça teatral. O Kamishibai é diferente, ele vai ser apresentado em formato de desenho. Não é bacana? Então, agora eu te convido para assistir a um espetáculo Kamishibai. Olá! Hoje eu vou apresentar um Kamishibai, ou popularmente conhecido teatro de papel, originário do Japão do século XII. Bom espetáculo! As Flores da Pequena Ida, Hans Christian Andersen. Ida morava bem perto do Jardim Botânico e havia 3 coisas que ela amava muito. Primeiro, todos os tipos de flores, e por esse motivo ela brincava toda manhã, quando não chovia, no quintal da sua casa. Segundo, a sua boneca de pano, Sofia. Terceiro, isso era um segredo, Francisco, seu vizinho e melhor amigo. Um dia, Ida observou que as flores do quintal estavam todas murchas. Ah, minhas próprias flores estão todas mortas. Imagina, claro que não.
Elas estão apenas cansadas. Afinal de contas, passaram a noite festando. Francisco era muito criativo e amava contar histórias extravagantes para Ida. Ah, e flores dançam? Claro que sim. Quase todas as noites elas vão para o baile do rei e da rainha ali no Palácio de Cristal. Palácio de Cristal? Onde fica? Ali, no Jardim Botânico. Ah, é? Que grande mentira! Você está inventando de novo. Claro que não. Mas se você acha que eu estou mentindo, não falarei mais. Fecharei a minha boca e trancarei com uma chave. Ah, não! Eu acredito em você. Conte mais. Ontem eu fui com a minha mãe lá no Jardim Botânico e eu vi um monte de folhas caídas no chão. E as flores não tinha nenhuma nos galhos. Onde é que foram, hein? Estão lá dentro, é óbvio, no Palácio de Cristal. Você sabia que depois que fecham o Jardim Botânico, elas correm para lá para fazer festa, dançar e se divertir? E ninguém vê o que as flores fazem? Na verdade, ninguém sabe que isso acontece. Que legal! Será que eu consigo ver as flores dançando? Claro que sim, Ida. As duas rosas mais lindas sentam-se no trono, que na verdade é uma grande pedra, e fazem de conta que são o rei e a rainha. As duas cristas de galo ficam em pé, uma em cada lado, fazendo reverência. E depois, todas as flores entram para o grande baile. As violetas dançam com os amores perfeitos. Mas cuidado! Se elas souberem que tem alguém, elas ficam imóveis, feito estátuas, e tudo acaba. Foi o que aconteceu ontem. Eu vi um grande lírio deitado, se espreguiçando. Ele parecia se imaginar um príncipe e eu fiquei bem quieto, para não atrapalhar a soneca dele. Ai, que fofura! Mas, Francisco, como que as flores saem do lugar se elas não têm pernas para andar? Sim, elas não têm pernas para andar, mas elas saem sim. Então Francisco pergunta para Ida: você já observou as borboletas vermelhas, amarelas e alaranjadas que se parecem com flores? É o que elas foram. Elas voam de seus caules para o céu, batendo as folhas contra o vento como se fossem pequenas asas, e voam, voam. Voam. Mas, Francisco, eu fiquei pensando, como que as minhas pobres flores ficam sabendo desses bailes lá no Jardim Botânico?
elas se comunicam por sinais. Ida, fique observando. Elas são muito espertas. Quando bate o vento e elas balançam levemente umas para as outras e mexem as folhas, a gente pensa que é por causa do vento, mas não, elas estão conversando. Ah, isso eu já sei como é. É como fala a minha prima surda. Ela me ensinou a falar flor. E como já estava anoitecendo, Francisco foi para casa. E Ida ficou pensando em tudo que ele havia lhe contado. Correu para o seu quarto e tirou Sofia de sua caminha, colocou-a dentro da gaveta. Pegou suas pobres flores e deitou-as na caminha de Sofia e cobriu-as levemente com um paninho. Descansem, florzinhas. Depois vou trazer um chá para vocês ficarem mais fortes. Chá do que eu farei? De plantas, certamente que não. Já sei, chá de terra e pedrinhas. E Ida foi dormir. Durante a noite, acordou e que susto! Os vasos do quintal estavam todos vazios. E Sofia? Cadê Sofia? Ufa! Sofia estava lá bem quietinha. E nesse instante ela ouviu um som familiar. Alguém estava tocando o seu pianinho de brinquedo. Era o grande lírio amarelo de sua mãe, que ela havia regado tantas vezes. E algumas flores já estavam dançando em torno deste pianista. O soldadinho de chumbo, em pé, fazia reverência às flores. O cavalinho de pau balançava para lá e para cá. Os lápis de cor batiam no ritmo da música. E o peão rodopiava e deu uma volta completa em torno das flores, que faziam uma roda e pareciam tontas de tanto dançar. De repente, um som que parecia vir de dentro da gaveta do armário. Sofia! Cadê Sofia? Parece que está tendo um baile aqui. E ninguém me convidou? Ei, mocinha, eu quero dançar. As flores agradeceram Sofia a cama quentinha que ela emprestou. Imagina! Podem ficar na minha caminha. Eu até gostei de ficar aqui nessa gaveta. Aqui é bem mais escurinho. As flores agradecem, mas avisam que pela manhã estarão todas mortas. Oh, não! Calma, Sofia. As flores me falaram que se eu enterrá-las no quintal, elas nascerão mais fortes e mais lindas. Ah, então eu posso ficar mais tranquila para voltar para a graveta.
Sofia então se despediu das flores e foi dormir. Nesse instante, a porta se abriu e um montão de flores entraram dançando. Ida ficou espantada e pensou: devem ser as flores que estão vindo do Jardim Botânico, como Francisco havia lhe contado. 2 lindos narcisos foram direto se olhar no espelho. Estavam todos dançando, era lindo de se ver. Até que cansaram e deram boa noite umas para as outras. Sofia foi para a cama e sonhou com tudo o que tinha visto. Na manhã seguinte, foi correndo ver se suas flores estavam na caminha de Sofia. E elas estavam lá, só que estavam bem mais murchas que na noite anterior. Sofia dormia tranquilamente, parecia bem cansada. Então, Ida correu, pegou uma caixa de sapato e desenhou lindos pássaros, sua especialidade. E colocou as flores dentro. Vamos esperar Francisco. Sentou-se no quintal com a caixa sobre os joelhos. E quando Francisco chegou, contou o lindo baile que aconteceu no seu quarto. Contou também o que aconteceu com as pobres flores que já haviam morrido. E por fim, a boa notícia, que se elas fossem enterradas no quintal, renasceriam bem mais lindas e mais fortes. Maravilha, pequena Ida! Você descobriu o segredo da vida. Em um lindo ritual, os 2 plantaram as flores no quintal. Faça chuva ou faça sol, Ida continua indo no Jardim Botânico para ver o grande baile do Rei e da Rainha das Flores. E foi assim que aconteceu. Eu sou Inês C. Gomes, sou da Trágica Companhia de Arte. Muito obrigada. Então, gostaram desse espetáculo Kamishibai? As flores da pequena Ida? O que vocês acharam daqueles desenhos maravilhosos desse espetáculo? Bacana, né? E vocês perceberam que lá na peça, né, lá na apresentação, nesse espetáculo que nós vimos, falava-se sobre o Jardim Botânico aqui de Curitiba. Conhece o Jardim Botânico de Curitiba? Já teve a oportunidade de estar nesse local? Tem curiosidade para conhecer? Então eu te convido novamente para nós vermos um vídeo do Jardim Botânico.
Então, gostaram de ver o Jardim Botânico aqui de Curitiba? O que acharam? Lugar bonito, né? Muito gostoso ir nesse Jardim Botânico, conhecer as flores, ver como funciona. Às vezes nós temos ali alguém que pode nos explicar a respeito das flores e esse corredor ali que nos indica as estações do ano. Muito belo a gente ter esse contato com a natureza. Nos faz muito bem ter esse contato com a natureza. Agora que nós já vimos o espetáculo Kamishibai. Como era mesmo o nome do espetáculo Kamishibai? Qual? Olha só, as flores de quem? Da pequena. Pequena quem? Pequena Ida. Agora eu te convido para quê? Para nós participarmos um pouco dessa história e, claro, falarmos um pouquinho das nossas práticas de língua portuguesa. Vamos participar? Nós temos aqui, então, esse painel com algumas folhas coladas. Essas folhas nos remetem a quê? Lá na nossa história. Lembra lá no início da nossa história o que estava acontecendo? As folhas e as flores estavam murchas, caídas. E quando a gente fala isso, de que estação do ano que nós estamos falando? Será que você sabe qual estação do ano nós estamos falando? Será que nós estamos falando do verão? Será que nós estamos falando do inverno? Ou será que nós estamos falando da primavera? Será que é a primavera que tem essas cores? Claro que não, né, professor? Eu sei, eu sou esperto, eu sou esperta. Eu sei que nós estamos falando do outono. Então, nós vamos colar aqui que nós estamos falando do outono. A nossa história começa no outono. Vocês perceberam isso? Que começa no outono? E depois, o que nós temos depois disso? Nós temos o quê? O baile das flores. E esse baile das flores, agora ficou fácil, né? Agora nós só temos mais 3 opções. Esse baile das flores aconteceu quando? Aconteceu primavera, verão ou inverno? Porque o outono já foi. O que você acha? Claro que você é esperto, sabe que aconteceu na primavera. Olha só o que nós estamos fazendo. Primeiro nós estamos montando ali a ideia da nossa história, relembrando aquilo que foi apresentado no espetáculo. Só que agora a gente vai um pouquinho além e falar um pouco mais desse texto. Por isso eu convido vocês para nós chegarmos ao nosso jardim de texto. Olha só, eu tenho aqui um jardim e nós vamos preencher esse jardim com alguns elementos que apareceram no nosso texto, lá naquele espetáculo. Se era um conto, então foi um conto, né? Esse conto foi encenado, mas o texto é um conto. Se é um conto, eu tenho quem? Eu tenho um narrador. Esse narrador vai para o nosso jardim? Claro que vai, porque nós temos um narrador no conto. Quando nós contamos uma história, algumas pessoas participam dessa história. E como chama
essas pessoas que participam da história? Será que você lembra como são chamadas essas pessoas? Essas pessoas são chamadas de personagens. Nós tínhamos personagens lá na nossa história? Claro que tínhamos. Tínhamos os personagens. Será que você lembra quais foram os personagens principais que apareceram na nossa história? Olha só quem que nós tínhamos. Nós tínhamos a Ida, né? Ela era a dona ali das flores, a Ida. Toda a história gira em torno da Ida. Então, vamos colar no nosso jardim a Ida. Quem mais nós tínhamos na nossa história? Olha só, nós tínhamos o Francisco, que explicava bastante coisa para ela e levou ela para conhecer aquele baile das flores. Então, o Francisco também vai para o nosso jardim. E nós tínhamos ali uma outra pessoazinha, que não era bem uma pessoa, mas tinha ali, né, conversa, participação. Nós tínhamos o quê? A Sofia. Lembra da Sofia? Sofia, a boneca. Então, nós temos a Sofia. E nós temos também, olha só, como nós temos um texto, o texto foi escrito, nesse caso, esse texto que foi escrito primeiro era um conto, depois ele teve essa característica de teatro, e claro, ali passado para o belíssimo teatro Kamishibai. E quando nós temos o texto, que nós temos ali toda a estrutura, acontece, a pessoa está contando esse texto. Será que você lembra como é que chama esses discursos que aparecem no texto? Então nós temos, olha só, nós temos o narrador e temos também personagens. Cada um deles pode ter um discurso diferente. Nós chamamos esse discurso com nomes diferentes. Então eu tenho o quê? Olha só, o discurso indireto. O que é o discurso indireto? Aquele que vai contar alguma coisa. E na nossa história, quem que contou alguma coisa? Será que foram os personagens? Será que foi a Ida? Será que foi o Francisco? Será que foi a Sofia? Ou será que quem mais conta na nossa história é o narrador? O que você acha? Será que é o narrador? Será que são os personagens que contam a história? Por quê? Porque o discurso indireto é aquele que vai contar alguma coisa, vai contar algo que aconteceu. Então a gente sabe, como a gente já viu lá no texto, nós vimos a apresentação Kamishibai, nós sabemos que quem conta a história tem um discurso indireto e é o narrador. Então, o narrador tem o discurso indireto. Professor, e naquele momento em que as pessoas estão falando, como é que nós chamamos aquele momento em que as pessoas estão falando? Naquele momento, nós chamamos de discurso direto, que é quando nós temos a fala marcada por travessão ou aspas. Então, nós chamamos de discurso direto, que fez parte de quem? Fez parte dos nossos personagens. Tudo isso nós vimos na nossa prática de língua portuguesa na aula de hoje. Deixo para vocês o meu abraço, espero que vocês tenham gostado do teatro e também saber dessas características que nós temos no texto. Deixo para vocês o meu abraço e nos encontramos. Até mais!